Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa FC, repercutindo os jogos da 15ª rodada do Brasileirão, né? A gente tem o Flamengo que vai enfrentar o Cuiabá. O Flamengo joga no Maracanã, o jogo do sábado, às 20 horas, horário de Brasília. E o Flamengo que quer aí continuar na liderança isolada do campeonato e não vai perder a oportunidade. É um jogo teoricamente simples. Flamengo não complicar a partida, acredito que com o foco e a determinação que os jogadores estão apresentando, sobretudo nessa temporada aí, nesse tempo de Copa América, se jogarem assim, por exemplo, como jogou a última partida contra o Atlético Mineiro, que vencemos já a 14ª rodada, placar de 4-2, dificilmente o Flamengo perde essa partida contra o Cuiabá. O Flamengo tem que vencer essa partida, apresentar um bom futebol para se manter aí de forma isolada e quem sabe abrir ainda mais a diferença, ampliar a diferença para o segundo colocado, que é tão importante o Flamengo se manter na liderança com a vitória sobre o Cuiabá. Vamos lembrar ainda que depois do Cuiabá o Flamengo tem uma sequência contra o Fortaleza, também no Maracanã, teria o jogo contra o Internacional, mas o jogo foi adiado. Então o Flamengo não vai enfrentar o Internacional, mas vai enfrentar o Criciúma na sequência. Então o Criciúma que vai ter o jogo contra o Flamengo no Mané Garrincha. O jogo vai ser em Brasília. O mando de campo é do Flamengo, mas o jogo vai ser em Brasília. Então não vai jogar no Maracanã, mas ainda assim o Flamengo tem uma forte torcida no Mané Garrincha. Tem um histórico de vitórias também naquele estádio e não vai ser diferente dessa vez. Vamos torcer para que tudo dê certo, né, pessoal? Para a gente se manter aí, abrir, ampliar ainda mais essa diferença de pontos no Campeonato Brasileiro. Então a gente também percebe que essa 15ª rodada vão ser jogos difíceis, tanto para o Palmeiras que enfrenta o Bahia, e aí qualquer resultado nessa partida vai beneficiar o Flamengo. Seja a vitória do Palmeiras, vai beneficiar porque o Bahia vai perder e vai se distanciar do Flamengo. Se a vitória for do Bahia, então o Palmeiras vai se distanciar do Flamengo. E se der empate, os dois vão se prejudicar ali de mãos dadas, beneficiando o Clube de Regatas do Flamengo. Botafogo vai ter um jogo difícil, complicado contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem de uma goleada sofrida pelo Flamengo não vai querer perder, embora o mando de campo seja do Botafogo. O Atlético Mineiro vai vir para cima do Botafogo, com certeza. Não é? E o São Paulo que pega aí o Bragantino, também um jogo que não é simples para o São Paulo. Então, ali aqueles times que estão ali brigando pelo topo da tabela, o jogo mais simples, acredito, na teoria ao menos, né, pessoal? A prática vai depender muito da postura de ambas as equipes, mas na teoria vai dar Mengão, tá certo? Então vamos brigar aí, vamos torcer para que tudo dê certo. Fica comigo até o final do vídeo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Falou, rapaziada, um forte abraço, daqui a pouco eu volto. Eu brinquei aqui com o Pascoal no começo do programa falando, o que vai acontecer essa rodada? Não dá para passar o Flamengo no número de pontos, mas dá para empatar. Só que quando você pega para avaliar os jogos de cada um, aí vou usar a frase do Breiler aqui, friamente, não, só racionalmente, fazendo uma análise de jogo e de tipo de enfrentamento, o Flamengo tem a chance de abrir ainda mais a sua vantagem, né? Tem. Porque Palmeiras e Bahia é um jogo complicado, Botafogo e Galo é um jogo complicado, São Paulo e Bragantino é um confronto ali direto, um com 24, outro com 22 pontos. Já o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. Você acha que é realmente, olhando racionalmente, friamente, a chance do Flamengo abrir ainda mais a vantagem na liderança? É uma boa oportunidade, Dani, porque o Cuiabá até joga bem fora de casa, mas o Flamengo é superior, inegavelmente, tá numa sequência boa, confiante. E o São Paulo pega o Bragantino, que é um time difícil de enfrentar, um time que tem muita saída de contra-ataque. O Palmeiras, o Bahia, e o torcedor do Flamengo vai lembrar do Bahia como o time que impôs 70% de posse de bola no Maracanã, jogando com personalidade.
O Botafogo, por mais que o momento do Galo não seja dos melhores, um time que em casa tem sofrido bastante, é o Galo. É Paulinho, Hulk, jogadores que podem decidir na base do individual. O Paulinho, do mesmo jeito que ele não vem bem, ele pode ter uma noite de acabar com o jogo, né? Então, mas até pela qualidade que o Galo continua tendo. O time ainda não está muito bem resolvido pelo Milito, depois daquela sequência de invencibilidade caiu de produção, os desfalques de Copa América por lesão, mas ainda assim eu vejo o Flamengo não só com um adversário mais viável, mas com os concorrentes diretos tendo pedreiras, adversários mais complicados pela frente. O Flamengo tem uma oportunidade boa de abrir uma pequena gordura na liderança. Porque o Flamengo é o único que vai pegar um adversário, digamos assim, em casa factível. Porque o São adversário Paulo... que não tá... o Galo também não está brigando em cima. O Bragantino é taco a taco com o São Paulo. 2 pontos, inclusive, na tabela de diferença. É taco a taco. O Palmeiras pega o Bahia. Taco a taco. Taco a taco, meu senhor. Tem razão. Taco Mas aí a eu vou taco. fazer uma pergunta, tá? A maneira de jogar do Bahia também não pode ajudar o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não se incomoda se o adversário for lá e quiser ficar com a bola, tocando a bola, porque daqui a pouco vem, rouba uma bola, aproveita a velocidade e resolve o jogo. Não, eu entendo dessa forma também. Que o Palmeiras tem várias formas de jogar. Sim. Tem um jogo reativo, tem um jogo de ficar com a bola e fazer a bola girar entre os meias para chegar nos pontas. Tem o jogo mais agressivo do meio para frente, aí vai precisar do Rafael Veiga, para fazer a bola chegar com velocidade no Rony, para fazer a bola chegar com velocidade no Estevão, né? Sim. Não sei quem vai jogar aberto pelo lado esquerdo, mas não de repente... se compara o enfrentamento de Flamengo e Cuiabá. E o Bahia tem um baita time. Né? O Everton Ribeiro acha jogador dentro da grande área que nenhum outro jogador acha. Ele acha, né? Jogador dentro da grande área para fazer o gol. E Botafogo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tomou 2 goleadas contra Palmeiras e contra o Flamengo. São 2 times que estão na ponta do campeonato. O Atlético precisa dar uma resposta para a torcida. Não adianta só o jogador da entrevista e dizer precisamos nos recuperar. A palavra é bonita, mas é melhor traduzir as palavras dentro de campo. Sim. E é isso que o Atlético precisa fazer. A tradução das palavras em bom futebol. Né? E botar o time para jogar, tem um time que tenha organização, porque às vezes parece que o Atlético Mineiro joga na base do barata voa. Mas com muitos desfalques também, né? Só para fazer tem desfalques. Mas espera aí, o Flamengo teve 9. Palmeiras jogou ontem tinha 9 desfalques. Gente, todo mundo tem desfalque. Todo mundo tem desfalque. E o Atlético tem um belíssimo elenco. Tem um belíssimo elenco. Então, eu acho que o jogo mais, assim, factível é realmente o do Flamengo. Mas já ganhou o jogo? Não. Não ganhou o jogo. É melhor... Agora, se jogar do jeito que jogou no meio de semana, aí, gente, aí é um show de bola, porque o time dá show. O time dá show. Vamos ver o que acontece, né? O jogo do São Paulo, para mim, contra o Bragantino, é bem parecido. A gente falou a mesma coisa antes do São Paulo enfrentar o Bahia, que ia ser um jogo complicado para o São Paulo no Morumbi. O Bahia vinha de ganhar de 2-1... Do Vasco. Do Fluminense? Tinha ganhado do Vasco, na Fonte Nova. Do Vasco, isso mesmo. Então o Bahia vinha de ganhar do Vasco, assim como o Red Bull Bragantino vem de ganhar de 3-1 do Atlético Goianiense. Então, assim, é um jogo parecido e o São Paulo conseguiu resolver bem o jogo. Jogo difícil, tudo, mas o São Paulo conseguiu resolver bem. O jogo contra o Atlético Paranaense para o São Paulo era muito mais difícil ainda lá na Arena. No sintético, num campo diferente, contra um time chato que vem num momento assim, mais delicado. Concordo que o jogo, para mim, o que assim pode ter um resultado, eu diria até um 70-30. O jogo do Flamengo contra o Cuiabá, né? E o Palmeiras, para mim mesmo, esse Bahia com esse momento bom, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo também. Então, assim, eu acho que a tabela vai ficar meio parecida, Dani. O Flamengo continua com 3 pontos na frente, mas ninguém não vai conseguir abrir muito mais do que isso. Eu acho que não vai haver um tropeço assim interessante também. Mas Bahia e Palmeiras é um jogo que mas se aqui empatar, no Allianz, beneficia né? o Flamengo. Não, se empatar o Flamengo ganhar, aí já começa a abrir. E fica um pouco para trás, de qualquer maneira, que os dois têm 27 pontos. Se olhar os 2 jogos de sábado, o São Paulo pode definitivamente entrar naquele grupo
para brigar por título. Porque no último jogo a gente falou, né, que definiria o que estava fazendo. E já era no para campeonato. estar, né, Pascoal, Dani e Breyer, se não tivesse os tropeços que teve, né? Teve 2 tropeços aí recentemente em casa, que acabou atrapalhando um pouco essa Não sei se o caminhada do Rafinha São vai Paulo. poder voltar na lateral direita, os jogadores que ficarão à disposição. Falei com ele ontem, estava na físio. A gente sabe que Caleri e Ferreirinha não vão jogar e que o treinador, de novo, não vai ficar no banco de reservas. É desfalque sentido. O André Sim. pode jogar de centroavante? Pode. Pode o Nestor jogar pela esquerda? Pode. Mas muda muito o sentido de organização, porque o Ferreirinha é um jogador agudo. O Nestor é um jogador de trazer a bola para dentro. É outra característica de jogo. O André, eu gosto mais saindo da ponta para dentro, não de centroavante, que ele tem muita dificuldade de jogar de centroavante. Mas ele joga de atacante, ou do lado esquerdo para dentro, ou do lado direito, pegar a bola e caminhar para dentro da área, eu gosto mais do que o André de centroavante. E a lembrança não é boa, né? Hã? A lembrança do André lá junto com o Caleri não é boa, porque Não. foi contra o Vasco a última, né? Foi contra o Vasco. E assim, o São Paulo pode entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Pode. Depende dele. O Flamengo pode se distanciar ainda mais no Campeonato Brasileiro para comprovar que a fase da Copa América, que era temida, se transformou em uma fase de Copa América que seja bem-vinda. Porque o time encontrou soluções, o Tite arrumou o time, o Tite encontrou aquilo que ele esperava dos jogadores, teve o retorno dentro de campo e é realmente uma briga muito grande. O Flamengo, porque o jogo de sábado vai condicionar a rodada do domingo. Agora. Os 2 jogos Deve de sábado... ter mudança no Flamengo, hein? Dela Cruz vai voltar pro banco agora. Chance nenhuma. Nossa! Jesus! Ele me deu um susto agora. Deu até um negócio Ele aqui. parou. Oi? Ó, o time que ganha não mexe. Você já pensou se o aproveitamento cai quando volta todo mundo? Ia ser no mínimo Time curioso, que né? Vamos ganha não deixar mexe. isso para depois. A expectativa para esse jogo em casa contra o Saiu de Cuiabá é 64% outra. para 73%. Então, é isso. É curioso ver o que o Tite está conseguindo fazer, né? Não imagino que vai cair aproveitamento nenhum, que a gente está falando de grandes jogadores, mas para esse jogo já tem o Eric de volta, já tinha no último, e a expectativa é que haja mudança. A volta do Pedro, o Carlinhos jogou um jogo, fez um gol muito importante, mas o Pedro descansou para jogar contra esse Cuiabá, e aí deve ter uma dobra de volante ali, de repente. O Ortiz continua treinando de volante. Não dá pra escrever o Pedro pra ele Continua. jogar amanhã na seleção? Amanhã não vai estar dando, que ele vai estar em campo um pouquinho antes. Quem? O Pedro. Ele vai estar jogando um pouquinho antes. pra do ler. Silas, eu Cuiabá. falo Dá pra todo botar dia ele no aqui. avião hoje, Falo não? todo dia aqui que o Ai, Pedro meu faz Deus. falta para a seleção brasileira. Também acho. Eu falo todo dia aqui. Um jogador não tem um centroavante na seleção brasileira com a Cadê o capacidade Tite? do O Tite está Pedro. de que lado aqui, meu? Aqui? Tá aí. Não, é que no vídeo eu acho que ele fica do outro lado, não é? Não, é aqui mesmo. Você tá vendo, né? O pessoal aqui gosta de você, estão querendo tirar o Pedro agora também. Aí ele vai falar, agora eu tenho o Carlinhos, fez gol, tá Que isso, confiante. Calma, calma. Mas- Mas para enfrentar o Cuiabá, esse esquema com os volantes te agrada? O Léo Ortiz é uma grata surpresa. Funcionou muito bem, deu conta do recado, jogando improvisado por ali. Mas o Eric Pulgar é um jogador da posição. O Alan tem até um pouco de liberdade de sair mais. O Pulgar chegou dentro da área, sofreu um pênalti que não foi marcado contra o Atlético. Sim. Então ele ganha... 2, né, não marcados. Ele ganha 2 volantes com capacidade de se revezarem na chegada ao ataque. O Léo Ortiz ficava um pouco mais preso, mas é um Flamengo que vai aos poucos criando uma casca. Desses concorrentes ao título hoje, Dani, o futebol mais vistoso, que mais me agrada, é o do Bahia. A mim também. Toques curtos, um time envolvente, que tenta sempre jogar com a bola, tem variação para sair em velocidade. O time mais competitivo ainda é o Palmeiras. O Mais consistente, né? o atual bicampeão, é um time que, independentemente das circunstâncias, busca resultado. O Flamengo do Tite está caminhando para ficar no meio termo, de competitivo, e quando chegarem todos os jogadores de volta, é um time que tem capacidade de jogar ainda mais. O teto, o sarrafo é mais alto. Mas até aqui, o que o Tite vai construindo de identidade de time não é para ser um time com a posse de bola do Bahia
E também não Mas é... não é nesse momento com os desfalques, né? Porque eu imagino que quando Não, voltar Dela Cruz, Arrascaeta, Vinha, o Pulgar já voltou. Mas desde antes, Dani, Cebolinha, a gente... né, que tá Cebolinha machucado. machucado. Mas mesmo com todo mundo à disposição, a gente não via o Flamengo com aquela obsessão de antes pela posse de bola. Até da época em que o Rogério Ceni trabalhou no Flamengo. O Flamengo do Tite não faz essa questão. O Flamengo até reage melhor dependendo do cenário, mesmo com a Arrascaeta, Dela Cruz, quando tem espaço para atacar. Então, nesse aspecto, eu vejo o Flamengo se moldando entre um time mais cascudo, mais copeiro e, ao mesmo tempo, com muita qualidade individual à disposição. Ô, Pascoal, a gente tem que fazer um intervalo, só não quero deixar passar uma coisa que a gente também viu a notícia hoje do Fred Gomes, primeiramente dada pelo GE, e aí a gente apurou aqui as informações. O Flamengo negou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Você tem 1 minuto para falar desse assunto. Aí cada um sabe o valor, o clube tem que saber o valor para cada jogador, né? Mas eu acho uma boa proposta pelo Wesley. Acho uma proposta razoável pelo Wesley. Seria uma proposta boa para mim, para um lateral que ainda não se firmou. Está jogando bem agora, mas ainda não é definitivamente o jogador que encanta a torcida do Flamengo. E tem ainda o caso do Gabigol, né? O caso do Gabriel, né? Que pelo que eu sei, fomos nós que demos aqui primeiramente a notícia do Palmeiras interessado no Gabriel, né? Mas isso é para o fim do ano, né? Agora parece que vai ficar para dezembro. Sim. Porque o Palmeiras não quer pagar os 30 milhões que o Flamengo quer pelo jogador. Eu já estou dando os valores para vocês entenderem, para eu não ficar aqui conversando 2 vezes, né? O Flamengo quer 30 milhões. O Palmeiras quer pagar O Palmeiras 5. quer dividir com o Flamengo o seguinte: quanto é que ele vai ganhar até o fim do ano? 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões? Então, vamos fazer o seguinte: você paga 6, eu pago 6, para o Flamengo não ficar com prejuízo total. Vamos rachar, o Flamengo não quer. É de 6 para 30, se for espiga de milho já faz diferença. Se for milhão, então faz mais Então, ainda, você vê né? como é que Eu vou ter que Mas fazer pode um ser, intervalo. é melhor você se agarrar em 6 agora do que não ter nenhum lá em dezembro. E Hein? reforçar o principal rival ao título? Mas vai reforçar de qualquer jeito. Mas aí já foi pelo menos mais O ano que vem tem o Super Mundial, minha senhora. Eu vou ter que fazer um intervalo, não tem jeito, já estão gritando aqui no meu ouvido. Ó. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui!